Vamos resolver da forma mais correta possível essa história do São Paulo? Vamos quebrar o pau aí que eu só escuto. Então vai. vamos quebrar o pau? Vamos. Mas peraí, você vai falar do jogo? Não, de São Paulo, geral, tudo. Tá, Por quê? fala rapidinho que eu queria colocar a reportagem dos protestos, que a gente fez uma reportagem bem legal lá, Então é prioritário. lá no Morumbi. Mas Porque pode falar aí, pra Francisco. resolver é o seguinte, Milton Cruz assume o São Paulo, bota o Crespo de centroavante, acabou o problema. Se o problema é gol, você tem um gênio no banco, um dos maiores de todos os tempos do futebol sul-americano, bota pra camisa... Você fala zona, mas ele hoje é melhor que Não, o eu tô que tá falando lá. sério. Tem Mas não 50 tá anos. velho? Lógico que tá velho. Mas tem uns gols que o Luciano É, perdeu que ele então, faria. mas coloca embaixo do gol Ele o Crespo, jogou muita Luciano. bola no River. No River, no 200 Parma, na anos. Lazio, Jogava no Milan, 200 na Inter, anos. em qualquer clube que ele Seleção. jogou na seleção. Onde ele jogou Então muito. traz o Pagão também. Hernan entendeu? Crespo, 50 anos de idade. Parece. O caso Miura não tá jogando aí com 50 anos? 56. É, então. Meu irmão, vou te falar que o cara veterano, às vezes, do jeito que ele é, eu tô falando sério mesmo, tem muito veterano aí que dá baile nessa molecada Pô, mimizenta, eu chata. faço uns eventos, às vezes, Porra. de final de Paulo semana. perdeu pra quem? Né, com ex-jogadores. Ceará. O Viola, Vem o Viola, cá. Viola. Faz gol pra caramba ainda. faz cara. gol. O Viola tá Sabe o bem, que seria cara. legal no Eu futebol? amo o Ceará, eu sou cidadão de O Fortaleza. Dodô também faz gol. É o Você é seguinte, robô, né? perder pro Ceará em casa é o fim da picada. É, mesmo, o Ceará hoje faz uma campanha tranquilinha no campeonato e já começa a mirar sonho de Sul-Americana. Passou Já o está. Corinthians. Já passou o Corinthians. Ou seja, já mira Parabéns. estar na Sul-Americana do ano que vem. Agora nessa aí dos velhos jogar, vocês já imaginaram que legal seria O Milton. se o futebol fosse igual o futebol americano, que desse pra entrar só pra cobrar uma falta, um pênalti? A gente teria eternamente Seria o kicker. Marcelinho Carioca podendo entrar pra bater uma Marcos Assunção. falta. Neto. O Neto. Messi e Cristiano Ronaldo não iam mais Rivelino. aposentar, iam ficar no banco pra esses momentos especiais. Ailton Lira. A FIFA podia fazer essa, É, hein? agora Ouçam a Lele, FIFA. Agora o São Paulo tem um problema, porque Zenon. além de tudo, Zenon, as lesões, né, quebraram completamente o ataque do São Paulo. quebra. Você tem o Caleri fora, três centroavantes o André fora. Silva fora, o Rian fora, ou seja, os três fora, e de todas as idades, né? O mais velho, o intermediário e o moleque. Aí o Lucas... E o único que ele tem no elenco ele não põe, que é o Dinheiro, imagina com que moral que ele tá pra treinar. Eu fico imaginando. Você falou, eu acho que tem dois departamentos do São Paulo que devem muita explicação ao torcedor. Exatamente. A preparação física do São Paulo, E o médico. ela tem que ser explicada porque não é comum esse monte de contusões. Segundo, é o departamento médico, que uma hora o jogador tá liberado, uma hora não tá mais, Exatamente. né? Uma hora pronto pra jogar. Vou fazer o quê? Eles vão preparar contra o Palmeiras, o domingo que vem, o Oscar e o Lucas? E aí, Não dá. você tem a cobrança ao Crespo, que é um cara que eu gosto muito, mas ele tá escalando muito mal o São Paulo. Muito mal. Ele tá muito mal. Ontem, eu não tenho Ele centroavante. tem, igual o jogador, tem um período de adaptação. Não seja Mas não cruel. tem essa. O bom resolve. O bom chega, resolve, faz gol, já vira ídolo, entendeu? É o Amoroso quando chegou no São Paulo. Chegou metendo gol, acabou, resolveu o semifinal da Libertadores contra o River Plate. Agora, é o que você falou, o Dinheiro tá lá. Pra que contratou o cara se não pode ser titular? Falamos aqui de 3 centroavantes que o São Paulo não tem. 3. Não é que o titular tá machucado. O titular, o reserva e o reserva do reserva. Aí tem a quarta opção. E não joga. E não joga. Aí você tem que tirar um zagueiro, bota o cara. Se eu sou ele, vai embora, cara. Entendeu? Então, assim, o Crespo também tá flertando, com todo flertando, ele tá namorando com os erros. Pra daqui a pouco casar com os erros de uma vez por todas. Aí, casamento com erro gera demissão. E é um técnico E que é promissor. Exatamente. E a torcida tá brava, hein, alemão? Não, tá brava. Eu vou colocar já a manifestação Comentário que teu antes do jogo... substancioso, viu, Marcos? Obrigado. Antes do jogo teve manifestação no Morumbi, Nossa, né? que A medo. torcida, a Independente, né? Quem? Antes do jogo. Essa independente também sempre só credibilidade. Pedindo a trabalha. saída do Belmonte e do Casares e acabou culminando. O Belmonte ele pediu pra sair, mas não por conta dos protestos, né, Ladini? Mas tem uma história correndo aí que tem uma jogada do Belmonte. Qual é que é? Ele quer se afastar do Casares porque ele é um dos possíveis candidatos à presidência do São Paulo. Olha, essa história de parabéns ao Cotia, São Paulo, hein? essa história de Cotia, de passar pro grego lá, a base e tudo mais, já tá rolando há uns 6 meses
e o Belmonte não saiu antes. Mas esses afastamentos sempre tem um interesse político por lógico, trás, né? Porque lógico. eles vão jogando de um lado pro outro e onde eles acham que é melhor ali pro interesse pessoal deles. Infelizmente, política de clube é assim, a do São Paulo é assim, a do Santos é assim, a do Corinthians é assim, a do Palmeiras, se não fosse o Paulo Nobre e depois ali, como sequência Leila, né, dar um jeito Paulo e arrumar Nobre, a nota casa, 10. também estaria assim, porque assim, é sempre os mesmos, eles só vão trocando de lado. Isso. Né? Isso. Então, Isso eu acho bobagem, cara. Aí, ó. Esse tipo de manifestação. Não, mas peraí, eu trabalhei na Jovem Pan há muitos anos com esse rapaz, entendeu? Lá ele era chamado de boca de quê mesmo? Ah, mas... A torcida chamava Chama. o Belmonte de boca de farofa. ainda chama. O que é boca de É farofa? porque ele fala com dificuldade. Então, mas aí- Digo, aí é eu um excelente jornalista. Aí eu tô com Cara, o que tem a eu acho que ver? não tem o Você menor quer sentido. protestar contra o cara É. porque ele é um mau dirigente, Também porque ele acho. contrata errado, Claro. porque ele dá declaração que não deve, porque E ele o faz maior São bobagem. Paulino que eu conheci. Se você descobre que ele é corrupto, que ele é ladrão, você pode fazer o que quiser com ele. Agora, você criticar um cara, fazer um protesto enfatizando um problema de dicção que a pessoa tem, vai dormir, cara. Não, mas e é que é o outra, apelido dele lá também, porque os caras mas já a falam de dicção boa. dele- Ele gosta disso? É um apelido carinhoso? Não sei se Não, ele não é carinhoso, gosta. é pejorativo, mas é dentro do próprio São Paulo. pejorativo. É assim. Só que tem uma coisa. Mas aí que tá, o cara aí não dá entrevista, aí vão chamar de mascarado, metido. Então, é isso aí. E outra coisa. Eu acho bobagem. Desculpa, quem tá fazendo. Eu não gosto disso, não. Quem fez organizou a tal manifestação, eu vou apanhar pra cara na rede social, eu tô até vendo já, que se dane. Independente, qual é a credibilidade da Independente? Tá dentro do São Paulo. Se aproveita do sistema há quanto tempo? Participa de decisões dentro de São Paulo. assim vale. E agora faz o quê? Agora eu sou contra o Casares? Desculpe. Ou você está contra o sistema desde o começo, contra a administração desde o começo. Agora, quando interessa, eu participo da administração. E aí, quando não interessa, eu tô fora. O problema do Opa, São Paulo para. é que, assim, por exemplo, o Belmonte, tá? Foi um... Desculpa, o Belmonte eu conheço desde molequinho, Sim. na Rádio Jovem Pan. Trabalhei com ele lá também. É um sujeito correto. Sim, um cara do De gente São boa, Paulino tranquilo. dos mala. Torcedor que é torcedor tem que ser Mas mala. é aquela coisa, tem que entender até que ponto que o cara estar no Conselho do São Paulo, o cara estar na política ativa do São Paulo, lhe dá cancha, ele dá subsídio para ser um diretor de futebol para estruturar o planejamento do São Paulo. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo em relação a... Não é o Belmonte, são vários outros que ali estão. São figuras que, para aquele momento e para a necessidade atual do São Paulo, não estão condizentes com o que o cargo exige. E aí a gente tem um São Paulo com muita dificuldade. Um São Paulo que não consegue equacionar suas dívidas, um São Paulo que não consegue ir ao mercado para captar bons jogadores com o orçamento que o São Paulo tem, de estruturar um projeto para um treinador e uma série de outros fatores que vão culminar com essa crise absurda que o São Paulo tem vivido nos últimos anos. Claro, não é o Belmonte o culpado, não é o Casares o culpado, mas toda uma estrutura que está viciada no São Paulo, porque... Chamado establishment. Establishment, quando a gente vê as últimas eleições para conselho, para indicação presidencial, para diversos outros cargos, o São Paulo é uma chupinha política. O São Paulo não abre espaço para outros. São sempre os mesmos. E isso vale para o Corinthians também. Também. Sim, é o que eu falo. Aquela última reunião que viralizou do São Paulo, dos antigos cardeais, cantando a música lá do Rico, Rico, Reco, Reco, não sei das Nossa, quantas. aquilo foi Cara, ridículo, aquilo ali cara. é uma coisa bizonha. Quem sabe cantar isso? Pelo Entendeu? amor de Deus, se eu soubesse, eu queria esquecer. Arabacã, bacã, bacã, Reco, Reco, Rico. Mas que gente, que... Vai, de novo. Eu não sei como é que é, mas eu sei que é Arabacã, Rico, Reco, Rico, Ru, São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Estamos em 2025, São Paulo precisa de atualização, cabeças, mentes novas. Tá cheio de São Paulino inteligente por aí, tá cheio de São Paulino com grana, empresários bons, caras que pensam em uma modernização de um clube que foi vanguarda, que foi Exatamente. exemplo. O São Paulo dos anos 70 aos anos 90 era um modelo não brasileiro. São Paulo era um modelo mundial de administração. O São Paulo, O Bastos Neto, ele teve uma época que ele introduziu lá um hino, entendeu? E o senhor elogiou muito, que eu trabalhava com o senhor na Jovem Pan, entendeu? Como é que era o hino mesmo? Time das 13 listras. salve o São Paulo. Salve o São Paulo. Entendeu? Não, mas aí, gente, isso aí, logicamente, eu não tô falando, a gente tá falando de 40, 50, Não, Meus mas filhos assim, são todos tricolores do Morumbi. Apesar do Juvenal, Não, peraí. por exemplo, Ô, moça, tô prestando bem atenção na senhora.
Você, desde que eu a conheci, eu fiquei impressionado com a sua beleza. Mas hoje, você exagerou. Meu Deus, eu achei que ele ia vir com alguma crítica agora, alguma coisa assim, ó, tô olhando bem, sabe? Você está com a camisa, Me deu uma um blusa susto. da cor do pecado. Magenta. Ó, hoje eu estou de magenta, isso Eu aí. me recuso a falar isso. Alemão. Você viu? Quase tá nojento. vendo? Eu me recuso a falar essa Tô coisa. entendendo Você de tá com a camisa do cores. Torino, pô. Ah, verdade. É isso. O Corinthians, inclusive, tem uma camisa em homenagem ao Torino que é muito parecida com essa cor grená, mas é magenta. Vamos falar de futebol, gente? Mas vamos lá. O Juvenal, apesar de ter sido um presidente muito vitorioso no São Desculpa, Paulo, o Torino, o time inteiro morreu. morreu num acidente de avião. Em 49. 1949. Isso. Sobraram poucos. Isso. E apesar do Juvenal ter sido muito vitorioso, os problemas do São Paulo já vêm desde a reta final ali de gestão do Juvenal, passa por Leco, né, e tudo, assim como no Corinthians, desde a época do Alíbio, que também venceu muito, mas os problemas diretivos, né, já começavam desde então e vão se embolando. Então o que a gente tem agora, nesse momento, tanto no São Paulo, quanto no Corinthians, quanto no Santos, times que não se organizaram, que não se estruturaram, iam maquiando esses problemas com títulos, né? Porque quando você tá ganhando, tá tudo certo. Só que os problemas estão indo ali para debaixo do tapete. E no futebol é muito comum você jogar os problemas para gestão posterior, né? Ó, eu tenho dívida aqui, mas eu vou jogando pro outro. Chega um momento que tudo isso estoura, né? Chega um momento que toda a poeira que tá ali debaixo do tapete, você não tem mais lugar Lelê, pra entrar. todas as pessoas... Estou pensando aqui com meus botões, ouvindo a moça, essa nossa colega jornalista, profissional diplomada, né? Não, eu não sou jornalista, Ah, é? eu sou formada em educação física. Mas eu estava bebendo suas palavras. Você é muito O competente. Guilherme Mas, ô- Aron mandou aqui a musiquinha do São Paulo, tá? vamos ver. Que o Facincano lembrou. Aracan, Barabacan, Céu. Tumberê, Tumberá, Rico, 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 Rá, São Paulo, São Paulo, São Paulo. De que tribo indígena que veio? Não sei, deve eu ser, só né? tô dizendo que assim, infelizmente hoje, enquanto não se mudar o estatuto do São Paulo, todas as pessoas novas, com boas ideias, que pensam diferente desse lado arcaico de uma política velha e que está afundando o São Paulo, serão sabotados. Todos. Eu conheci pelo menos 2, 3 pessoas de ótimo grau, de alto nível corporativo em São Paulo, que amam o clube, que tinham enormes projetos bacanas para o São Paulo e que quando apresentaram isso, porque são sócios do clube, foram limados de qualquer possibilidade de levar à frente essas possibilidades, porque o São Paulo está amarrado com essas figuras que estão afundando o clube. Então o problema é esse. Uma eleição em que quantos votantes que a gente tem, Alemão? Quem elege é o conselho. É o conselho. Não é o sócio. Isso. O sócio não vota a presidência do São Ele Paulo. vota no conselho. conselho. Ele volta no Conselheiro, então, vota eleição no indireta. presidente. E isso é uma loucura. Isso não é uma democracia, vocês me desculpem, não pode ser. Isso não é uma democracia. Um no São Paulo. comentário com substância. Então, enquanto o São Paulo não abrir as portas da sua política para o associado que pensa no São Paulo, mas também no futebol do São Paulo, o São Paulo vai continuar a passadas muito lentas para uma recuperação. Isso aí era falado em relação ao Corinthians. Você vê como é que a coisa mudou? Acho que o grande problema nisso, que inclusive já foi discutido, é que 60%, 70% dos associados do clube não são são paulinos. São torcedores Mas de isso qualquer Palmeiras. clube é assim. É, no Sim, Palmeiras não, também. não, não. Também tem um monte. Não, explique isso aí que pra mim é novidade. Qualquer clube é assim, Como é viu? que é? Qualquer clube é isso. O maior percentual de associados do São Paulo são de não torcedores do São Paulo, do clube social do São Paulo. São de Devido ao palmeirense. Morumbi, Aqui né? na Oeste a Isso. gente tem 3 pessoas, corintiano, palmeirense e torcedor do Santos, que são O associados do São Palmeiras, Paulo. pela Palmeiras tem esse localização. estudo, tem esse Eu estudo. conheço Mas um a monte proporção de, do tem um São monte de Paulo amigos hoje é maior. Geralmente corintianos. você se associa Que por mora na morar Zona no Oeste. Que vai lá pra jogar tênis, né? Vai pra piscina. O que tem de São Paulino e corintiano no Avante, isso é verdade. No Palmeiras, por causa de ter desconto na FAM, já tem um estudo disso, é normal, faculdade, gente. Isso aí né? faz parte. O que eu acho que não pode é a quantidade, por exemplo, de conselheiros vitalícios do São Paulo. Exato. Entendeu? Essa coisa, eu sempre sou contra. Essa coisa de conselheiro vitalício, Eu também sou contra. que é uma coisa política, com todo o respeito, que eu também não sou jovem mais, já sou idoso. Mas eu acho que tem que haver um limite para poder ter decisões no clube. Porque quem vai absorver essas decisões
E vai usar, são Você as precisa novas da gerações. chance da modernização, da atualização. A nova geração Com não vai... qualidade, não qualquer Com qualidade. Deu errado, isso. cai Não é fora. que o cara tem 25 anos que ele é bom. claro, lógico que não. Um por isso é- vez. Hã? Um por vez. Mas ele tem que ter o direito de apresentar as suas ideias no mesmo peso daquele cara que está no clube há 50 anos. E hoje não existe. O que o Facinho está falando que acontece no São Paulo, eu acho que acontece, inclusive no Palmeiras, em todos os clubes. Né? Eu acho que o conselheiro, ele pode ser respeitado de forma... Palmeiras também, tá? Eu sei disso. Palmeiras também. De forma eterna, tá no clube. Mas eu acho que chega um determinado momento que ele não pode impedir que a renovação, a reformulação de ideias aconteça no clube. E acontece que eles bloqueiam isso. Bloqueiam. Não deixam chegar. O sujeito tem uma ideia maravilhosa, o cara fala assim, esse cara chegou ontem aqui no clube. Desculpe. Exato, é isso. Mas É o apego ao poder. Isso, o mas ele apego ao chegou... poder é... Isso. O modelo associativo atual, que aliás, de atual não tem nada, né? Que já está ultrapassado. É vigente, é vai. assim. Vigente. É assim, é isso mesmo. E enquanto esses clubes não conseguirem se desassociar desse modelo associativo que está já aí ultrapassado, defasado, eles vão continuar nessa mesma história. Porque assim, agora a gente tá vendo, beleza, o Belmonte saiu do cargo. Aí agora ele vai aparecer na oposição, né? Daqui a um tempo ele vai aparecer na oposição. Sim. E aí vai sair o Casares, vai ganhar alguém da oposição, que vão estar lá os mesmos Que nem nomes. tem oposição, que capaz é que saia o Casares. É sempre a mesma coisa, não adianta você ir pra oposição, porque vão ser os mesmos caras que já estavam ali, inseridos nessa mesma política, nessas mesmas ideias ultrapassadas, nesses mesmos modelos. Então, assim, não muda nada, gente. Ele tem Infelizmente, muita chance de ser o eleito. torcedor tá certo, sim, em protestar, quem? em pedir O Belmonte mudança. tem muita chance de ser eleito presidente de São Paulo. Opa, eu ficaria Não, feliz. Ele, só desculpa. Começou Ele, na Jovem Pan, o torcedor, de calça curta. Eu acho que eu tô 100% com você. O torcedor, tá, que tem o direito, sim, de reclamar, se manifestar, mas não capitaneado por uma organizada que está dentro do clube. A diferença é o seguinte, se eu chegar lá, o alemão São Paulino, ele vai, eu sei que ele paga ingresso, é sócio torcedor, tá pé da vida, ele pode reclamar. Mas quem não pode tomar frente desse protesto é quem se aproveitou eu do acho que, sistema assim, até agora. É que, no caso, a revolta, que eu digo que nós temos que nos revoltar com esse modelo defasado, não tem que vir de uma organizada só, Isso, né? São isso. todos os torcedores, São Paulino. todo mundo que quer o bem do clube, que quer mudança. É momento de exigir mudança mesmo. O futebol tá se atualizando cada vez mais. Tá vindo agora aí a era da SAF. É isso aí. Então, assim, é o futuro, né? O problema é que Lelê, assim... pode falar. Alemão, assim, o problema Não é é assim... Lelê, por favor, Alemão. Tem Vou muita... te suspender, hein? Tá bom. Tem muita figura em clube que cria e vem com teorias e politicagem, teoria, porque eu sou bom, que eu vou fazer, mas não tem a prática. Ele vende O a que teoria você pra quer? Você acha eleição. que o cara vai chegar lá e falar, não sei nada? Não é isso, Milton. A questão é que o cara vem com um discurso lindo, maravilhoso, e na hora do vamos ver, ele não sabe A nada. política grande profissional é a mesma Exatamente, coisa. esse que é o problema. O que deu certo, que é o modelo que muita gente fala do Palmeiras, é que o Paulo veio com a ideia, ele veio com o staff e ele veio com dinheiro. Ele teve a atitude. Simpatia e honestidade. Não, a simpatia, o Paulo nem era uma figura das mais receptivas no Palmeiras. O Paulo é um cara muito... Principalmente depois de Na quando verdade, ele ele foi assumiu. competente. Quando ele assumiu a presidência, o Paulo Nobre mudou muito o seu jeito. perfil de ser. dele. O seu jeito de ser com as pessoas, o trato com as pessoas, comigo mesmo. Virou uma outra pessoa. Ele me ligava e ficava 2 horas no telefone falando de tudo. Assumiu a presidência, a primeira vez que eu liguei pra ele, ele falou, agora fale com o meu assessor de imprensa. Aí, a partir dali, nunca mais falei com ele. Então, aí as pessoas mudam, tudo bem, você tem que ter um outro direcionamento, outro tipo de gestão, vai entender. Isso aí pra mim pouco importa. O que importa, Alex, é o seguinte, é o cara ter a atitude daquilo que ele prometeu e cumprir. Ponto. Sim. Então, sim. o que falta a São Paulo, que falta a Corinthians, e a gente vai falar de Atlético Mineiro, de qualquer Grêmio agora, que me parece que pode chegar um cara com essa mentalidade, é o cara chegar e falar assim, quanto precisa pra resolver? Porque o problema de clube é financeiro. Ah, precisa de tanto? Tanto, eu vou estruturar assim a dívida, vai vir pra cá, depois você me paga, com planejamento profissional. E entregar em mãos profissionais e não em mãos políticas. O problema do São Paulo, de outros clubes, é que cargos importantes de tomadas de decisões que vão mudar a estrutura do clube são dados a amigos, são dados a cupinchas, a comparsas e não a profissionais de mercado.
E não importa, o Lebelin, se às vezes um profissional que entra em clube, no Palmeiras mesmo, tá? Alguns profissionais que participaram da gestão do Paulo Nobre e de outros, talvez nem fossem palmeirenses. Eu sei disso, não tá cheio. Aliás, não. Talvez não nem fossem palmeirenses. Ainda não segue, exagera, gente. não. Não, Os não, é caras sério. são todos fanáticos. Não. O Aí Palmeiras tá. profissionalizou. O Palmeiras terceirizou alguns departamentos. É, isso aí. E terceirizou dando metas a esses departamentos, a essas figuras. Como uma empresa funciona. Uma PLR, alguma situação em que o ganha-ganha vai prosperar o clube. Isso não é ilegal. O ilegal é você dar por fora e não em contrato. O que o São Paulo precisava é transformar a sua gestão em uma empresa. Se for com SAF, se for dentro do clube, você não precisa, às vezes, tirar o modelo associativo para você transformar o seu clube numa empresa. Não, é só ter a visão. O problema esse problema financeiro que o Facim fala aí, dos caras que precisam colocar o dinheiro para resolver, é que com esse modelo associativo, o que os bonitos querem? Eles querem que apareça algum salvador da pátria para colocar o dinheiro na mão deles. E nenhum cara honesto, nenhum cara correto, nenhum cara inteligente vai dar o dinheiro dele pra esses caras administrarem. Ou o cara que chegar pra colocar o dinheiro pra resolver o problema do clube, ele tem que ter autonomia pra ele gerir o dinheiro dele no clube e fazer o que ele Mas a quiser. SAF, ela já é assim, não é? Não, a SAF Concordo com você só que pela esses primeira caras não vez, aceitam a SAF por conta disso. Concordo O com Facim você. deve saber disso e o Alex também. Antes do Paulo Nobre, o Palmeiras tinha 6 diretores de piscina. Sim. É sério isso? Não, repita. Antes do Paulo Nobre, o Palmeiras tinha 6, vocês sabiam disso, né? 6 diretores de piscina. Diretores que andavam no clube de peito estufado, porque tinha uma carteirinha de diretor de piscina. E o Paulo chega e acaba com isso. Dentro do clube é assim. Aí ganhou o desafio. Por isso também é assim? É assim. Então, Perfeito. Então, lógico que ganha desafeto, porque vai entrar no que nós estamos comentando do cara achar, que ele tem poder dentro do clube, porque é diretor de piscina. E aí vai. Agora, Lublin, posso falar? A gente vai passar aqui agora a reportagem da Carla Caroline, que foi até o Morumbi ontem, falar um pouquinho, né? Ver ali o ambiente do protesto antes do jogo do São Paulo, que inclusive 12 mil pessoas no Morumbi, hein? Eu falei que ia estar as moscas no Morumbi, 12 mil pessoas, só o pior público do São Paulo desde 2019. 12 mil? Então o Morumbi ficou vazio. Tinha muita gente até. E antes do jogo, protesto ali no entorno do estádio. Vamos passar a reportagem. O protesto começou por volta das 6 da noite em frente ao Morumbi, horas antes do jogo contra o Ceará. A torcida organizada exibiu caixões com o rosto dos dirigentes Júlio Casares e Carlos Belmonte, em sinal de repúdio à atual gestão. Mas somente quando o ônibus da delegação chegou, a manifestação ganhou força. Com bateria e gritos de ordem, os torcedores pediram a saída dos dirigentes. Mesmo que o protesto tenha sido direcionado diretamente à diretoria do São Paulo, com o pedido de saída de Casares e Belmonte, a torcida se mostra muito insatisfeita também com os jogadores. A principal crítica é a falta de garra dentro do campo, que para a torcida ficou muito evidente no jogo da última quinta-feira contra a LDU. Eu acho que a gente tem que protestar, o time realmente não está numa fase boa. São Paulo é um time que tem história, principalmente em Libertadores, e ser desclassificado no jogo como foi quinta-feira passada, eu acho que realmente precisa sim de uma mudança. Tem jogo que a gente vê o abatimento, a apatia dos jogadores, né? A gente entende a questão do departamento médico também, é uma causa muito, muito interessante que deixa o torcedor muito curioso, porque o técnico fala que o jogador não treinou, o departamento médico mostra... A administração do clube nos vídeos de dia de treino mostra que o cara treinou. Então, assim, a gente fica de mãos atadas, né? Não sabe quem tá falando a verdade, quem não tá. Então, na verdade, tá uma bagunça, né? E isso que não pode acontecer num clube do tamanho de São Paulo. Às 8 da noite, a bola rolou e mais uma vez o tricolor paulista não conseguiu entregar um bom resultado para a torcida.
É isso, então aí reportagem da Carla, muito legal, hein, Carla? Pra quem não sabe, a Carla é diretora do Oeste com Elas, hein? Agora faz parte também Agora faz parte do da equipe Esporte do Sem Firula. Firula. Carla, valeu, hein? Ficou maravilhosa Muito bom, com a muito bola fazer mais sem vezes, hein? firula. Ficou muito legal. Parabéns, Carla. Pena que o assunto não era tão legal assim. Ah, eu achei. Ô, Alemão, Agora só pra... ô, Alemão, esse momento aí é típico do Corinthians. Total. Agora o enigmático São Paulo, quer que traduza o enigmático? Agora, o Não, eu Facinho, não conheço a tradição. Entendeu? Só pra ilustrar o São Paulo tá vivendo um momento corintiano. Exatamente. Para Alguns ilustrar o que você anos falou já. de sabotagem, e não é só entre conselheiros, diretoria, acontece também na comunicação do São Paulo. Não sei se vocês lembram. Agora, em agosto, depois do jogo contra o Sport, o São Paulo estava perdendo de 2-0, empatou o jogo, né, com as reservas, e o Henrique Carmo entrou e mudou o jogo, né? Entrou tal, e o São Paulo conseguiu um empate. Nesse mesmo dia à noite, a gente tem um grupo, né? Acho que todos os clubes têm um grupo com os jornalistas, né? Onde o clube coloca as escalações, tal, assessoria. Nesse grupo de jornalistas, que eu estou nesse grupo também, o diretor de comunicação de São Paulo, que é o Zé Martins, inclusive eu conheço o Zé já há muito tempo, desde a época que ele estava no Diário de São Paulo, amigo do... Gente boa, hein? Muito gente boa, amigo do Jorge Nicola, meu amigo de infância. E ele colocou no grupo, né, da imprensa, vou vazar que o Boca, né, no caso o Boca de Farofa, queria emprestar de graça o Henrique e o presidente negou, vetou. Então ele colocou isso no grupo de imprensa, ele queria colocar em algum outro grupo, né, deles, de que ele iria vazar de que o Boca de Farofa, o Belmonte, queria emprestar o Henrique Carmo de graça e que o Casares vetou. Então, Mandou já tinha errado essa no grupo intenção, pros né, de jornalistas. boicotar, né, de sabotar Mas o Boca Belmonte. de Farofa é a primeira vez que eu tô ouvindo. Por quê? Porque ele fala... Mas ele postou isso da no grupo língua- sem querer, é isso? Ele postou no grupo sem querer, mas assim, todo mundo leu. Print é eterno. Exatamente. Não podemos levar Ele o apagou folclore depois, do mas futebol. todo mundo já tinha visto. O cara ser gago, pô. Isso é, que é isso? Isso não é defeito. Faz uma pergunta pra você. Foi sem querer? Foi sem querer. Ou foi sem querer Porque ele querendo? apagou, e o Zé eu conheço, ele não faria de E propósito. quais foram as consequências disso? Nenhuma. Então, Esse que é o problema. Por isso que eu tô perguntando qual é a... Mas é isso. Agora vamos falar de jogo, rapidinho. Teve São jogo? Paulo. Teve jogo. São Paulo perdeu do Ceará 1-0. E assim, Eu na acho que minha... foi uma das mais vexatórias Não derrotas foi, viu, Milton? do São Porque, Paulo. assim, na minha o Ceará avaliação- faz uma boa campanha, eu gosto do Ceará, entendeu? Mas vem cá, pô, não pode perder pro Ceará em casa. Não pode. Nem Mas, um assim, empatezinho Oi, pelo miserável. amor, agora o Ceará ultrapassou o Corinthians da tabela Mas na minha também. avaliação, o São Paulo não jogos a jogou mal. menos. Ele criou tristeza. chances, assim como criou contra a LDU nos 2 jogos, criou chances, 2 bolas na trave, mas depois tomou o gol, desesperou, não conseguiu mais jogar, mas enfim, até tomar o gol, estava bem até, criou as chances, mas No perdeu final, mais uma vez. E no o final Crespo se livrou de tomar um segundo, né? Que um pênalti foi bem anulado. Foi bem Anulado. anulado. Não foi nada. Mas aí já era 49 Sim. do segundo tempo. Sim, não ia mudaria mudar nada. Eu só vou discordar de você que vinha jogando bem. Eu acho que tava um jogo ok, mas não jogando bem. Jogando, é o que você falou. É que jogando- teve oportunidades, mas né? sim. E perdeu. Pô, mas nem porque tantas também, hein? Teve duas na trave, na teve uma trave. do Cara, Ferreirinha e uma meia do boca, hein? Rodriguinho, né? Isso. O time tava trave. meio pau, cara. Tava farol Escuta, baixo. falar em bola na trave, eu gosto muito de um cara chamado Mauro Alexandre Zionibet. De novo? Mas ele tem uma tese que ele mandou pra FIFA. Ah. Que 3 bolas na trave pênalti. valeu um gol. Não, tem uma brincadeira, Milton. É reba. Não, o que vocês acham? Artilheiro? Hein? 3 bolas. Não, aliás, 4. 4 bolas na trave. Não, eram 3 Vale e um pênalti. gol. Ou, Lá em Santa Catarina a gente joga reba na rua, não sei se vocês... Rebatida. É rebatida. Rebatida. Que daí vai Reba. 2 na trave. é, ou, quando ou, acerta. ou então 3 traves dá um pênalti. Isso. Também tem. Uma reba, não tinha ouvido. Reba, É reba. Lá a gente chama de preguiça. Agora, reba, na rua. A gente 3-1, que é linha, reba. A gente comentou agora há pouco a questão de jogar com 3 zagueiros. Ah. Lelê, pode ter dado certo no começo. Sim. Mas não tá dando mais, né? O São Paulo tem tomado uns gols, mesmo jogando com 3 zagueiros, que não justifica você jogando com 3 zagueiros. E outros jogadores, você vê. O gol que tomou ontem a gente tava com 2. O Tolói entra e se contunde. Aí você já começa aquelas teorias. Mas como é que o Tolói estava fisicamente? Será que ele não estava no banco contra a LDU? Porque ele já não estava bem fisicamente? As coisas no São Paulo estão muito nebulosas. Porque uma coisa é no meu caso aqui, que eu achei que, tendo à disposição o Tolói, tem que jogar. Concordo É o melhor 100%. zagueiro que tem. Concordo com É você. o mais experiente do time. Agora, já que o São Paulo não passa informação, o cara entra e se machuca, aí tem que falar, então, o que tá acontecendo? O caso do Oscar é muito emblemático. É muito emblemático, né? É uma informação de que o cara treina, outra informação de que o cara não tá jogando, porque não tá treinando com o grupo, porque... Então, assim, tá tudo... E não é só o São Paulo, tá? Vários clubes tão nebulosos assim, em relação a isso. Mas me chama a atenção que mesmo diante de todas as opções que o São Paulo tem, que são inferiores, claro, àquelas que hoje são desfalques,
o Crespo não conseguiu montar um sistema que destravasse um São Paulo que segue sem confiança. Em algum momento você tem que soltar esse time um pouco, ver o que acontece, fala, dá liberdade para os caras tentarem jogar um pouco de futebol, ter mais alegria dentro de campo, cumprir menos funções específicas, defensivas, que não é o momento que o São Paulo precisa, e passar justamente a jogar mais propenso a ganhar, mais propenso a buscar um resultado, porque quanto mais chance você tem de fazer um gol, de ganhar um jogo, de ter uma sequência de resultados, mais você se afasta dessa crise que o São Paulo está afundado. Mas eu acho que estão forçando a volta de alguns jogadores. Né? Tudo bem, o Lucas está voltando aos poucos. Primeiro, o LDU já não jogou nada. Ontem ele volta mais um pouco, mas assim, nitidamente, ele não está 100%. Não, ele Só vai que estar talvez até o final do ano. Isso, e aí eu vou perguntar para vocês. Então, tudo bem, tem uma série de jogadores machucados, o Lucas é um cara diferenciado, ninguém vai ser doido de falar o contrário. Lógico que mas quando ele vai pro jogo, o próprio time de São Paulo tem que adequar em campo para poder cobrir que ele não volta, ele não tem condição. Sim. Então, assim, será que vale a pena antecipar essa volta ou fazer o que o Facincani falou? Segurar o Lucas mais um pouco, porque do jeito que tá, não dá. E você tá falando pro Alex Miller, o Crespo, ele falou sobre o Oscar depois da eliminação na Libertadores. Não, ele falou ontem sobre o Oscar. Ele só volta depois da data FIFA. A explicação que o Crespo deu ontem sobre o Oscar foi muito boa, foi muito melhor. Inclusive, ele pediu licença na coletiva para responder aquela pergunta sobre o Oscar em espanhol, porque ele falou que em português ele tem ainda uma limitação do vocabulário. Pode comer alguma palavra. E ele queria falar em espanhol para que ele fosse claro de uma vez por todas e que as pessoas parassem de questionar a situação do Oscar. Né? Até achei que a gente ia colocar essa para mim foi a sonora, foi a resposta da coletiva. E ele falou que o Oscar teve uma lesão muito grave, muito séria, que ele não conseguia, por um bom tempo, respirar direito. Qualquer movimentação que ele fazia eram muitas dores. E não tem como acelerar o processo de recuperação de um jogador que tem o problema que ele teve, que foram fraturas de costela, poderia ter pego a coluna, vértebra, ele que fraturou vértebra. Então, assim, não é uma coisa que o jogador que está sempre machucado, tem uma lesão muscular aqui, igual o Neymar, se machuca o músculo daqui, posterior, anterior, lateral, medial, colateral. Você vai empurrando com a barriga. E vai indo, sabe? Não. Tudo. É tudo, não. Foi um negócio específico por causa de uma pancada muito forte que ele recebeu, né? Foi uma infelicidade, na verdade. Apesar do Oscar se machucar algumas vezes, mas esse problema específico foi diferente. Martínez do né? Corinthians, viu? Então, foi o quê? Foi o Martínez, ele subiu, sim, ele sim, sim. deixou mas não foi com mal. esse Martínez aí... Agora Não, mas futebol é assim mesmo. Né? Não quer se machucar, contato, vai jogar xadrez, Isso. bota a gente de xadrez, vai te catar. Então assim, aí foi legal porque o Crespo mostrou tamanha seriedade na hora de tentar explicar a situação do Oscar, mudando inclusive o idioma para responder a pergunta, que acho que as pessoas precisam separar as coisas. Tem jogador bichado, tem jogador chinelinho e tem infelicidade que acontece como aconteceu com o Lucas Evangelista no Palmeiras, que nós devemos falar daqui a pouco. Mas O que é um jogador chinelinho? Hã? O que é um jogador chinelinho? É aquele que faz de conta que é profissional, mas não é. É que eu acho Que treina, mas não treina, É joga. o Milton Neves na sexta-feira. Não Ih, parece. é mais ou menos isso. Eu não queria falar, eu até pensei, mas não falei. Mas já que você falou, é por aí. Eu acho que tem muito a ver com a primeira fala dele no outro jogo de São Paulo, a LDU, né? Que ele foi falar do Oscar. E ele falou muito curtinho. Então. E até acabou expondo. Gerou dúvida. Gerando Por dúvida isso que ele fez coisas. isso. Por isso que ele, eu Por acho que isso. foi isso. Por falar em Crespo, a gente tem aqui uma fala do Crespo, não sobre o Oscar, mas ele falou sobre o jogo. Vamos colocar o Crespo aí só pra gente finalizar o assunto de São Paulo. Sinto que não dá certo, se você vai falar, porque como você falou, cada jogo tem a sua própria história. Os outros jogos já falamos. A realidade é que hoje a gente até estava um pouco no empate. A gente, se você me fala, jogou bem, não pode jogar melhor, ainda melhor é um momento, não pode jogar melhor, ainda melhor é um momento também crítico em quanto a emoções, sentimentos depois de uma eliminação, nunca é fácil. Jutó criou com dificuldades totalmente merecido. A derrota, mas é assim. A gente chutou 2 vezes a trave, eles encontraram o gol com um rebote.
tentamos por todos lados, mudamos a forma de jogar, a escalação. Então, é um momento assim, que vamos a sair trabalhando e acreditando. É um momento complicado, como antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais. Então, É isso aí. Me chama a atenção que, assim, Eu sou anarfa de tudo, viu? Eu não entendi mais ou menos, quase nada que ele falou aí. você pega os caras que ficaram no banco de reservas, até ontem eram escalados toda hora. E do nada somem. Mas, ao mesmo tempo, jogadores que poderiam, num outro sistema, talvez voltar a render. Eu falo das laterais porque o São Paulo, para mim, ele é um time que joga muito pelas alas e não tem funcionado. O Enzo Dias não funciona para fazer a função que o Crespo quer. Um lateral ofensivo. O Wendel funcionaria melhor. Funcionaria melhor. O Mailton, da mesma forma, Melhor. em relação ao Cedric. Começa a mudar um pouquinho o padrão. Ontem machucou o Tolói. Pra que eu vou pôr o Sabino se eu posso pôr um outro meia? Bota o Pablo Maia, sobe o Alisson pra fazer a meia direita, como ele já fez na carreira. E aí você configura um novo sistema pra jogar futebol. O Luiz Gustavo tá à disposição. Entra no segundo tempo, é uma experiência, é um cara que tem um toque de bola refinado, até pra fazer uma função que o São Paulo gosta muito, que é o primeiro volante sair pra abrir entre os zagueiros. Então o Luiz Gustavo fez isso muito na Alemanha, no Bayern, no Wolfsburg. O cara pode sair, você solta um pouquinho dos laterais, não precisa jogar com 3 zagueiros. Tenha um volante que sabe fazer essa saída de 3 que você... É que a gente não sabe que Luiz Gustavo tá à disposição. Claro, né? exatamente. dele foi bem Além grave, do né, tempo gente? de inatividade, o problema que ele teve foi muito sério. Lógico, Então, mas é um a gente ponto. pensa do Luiz Gustavo naquele que Óbvio, você falou. óbvio. Né? O de hoje eu não sei se é. que eu tô me baseando no seguinte, Alex. Hoje o cara ele pode tá ser no o banco. Marcinho Guerreiro, Claro. não sei. Eu tô me baseando no seguinte, o cara tá no banco. Em tese, está à disposição. Você tá no banco, o cara tem que Claro, voltar a jogar. claro. Então, em algum momento, eu vou Claro. colocar o cara pra jogar. Vou tentar ver como é que tá o cara. Claro. Joga meia hora, joga 25 minutos, não importa. Então você vai pegando aqui o Pablo Maia, outro bom jogador que o São Paulo tem, que Que tá tá mal, sem hein? confiança. Tá mal demais, tá mal mas demais. tá sem confiança. Por isso. Será que ele tá sem confiança porque ele é ruim? Não. Ou porque o esquema tático, o São Paulo, com quem ele joga do lado, não favorece? Pode ser. Pode ser? É o mais provável. Eu acho, por exemplo, o Bobadilha, eu acho que é um jogador que pra mim não acrescenta nada. no jogo do médio, São Paulo. mediano. Medianíssimo. Um Mediano. jogador que é inferior pra mim ao Pablo Maia. O Marcos Antônio está fazendo muita falta. Mas Eu ia tá falar falta. exatamente isso. Claro que porque faz. até o Bobadilha tava melhor em Tá, campo exatamente. ao lado do De Marcos parceiro, Antônio. exatamente. O Marcos Antônio tava potencializando até o futebol do Bobadilha. Eu Aí foi concordo o Marcos com a Lelê. Antônio se machucar, É. o Bobadilha voltou a ser o Bobadilha de sempre. O São Paulo né? foi vítima de muitas infelicidades também, né? O Desfalques. Oscar, o Marcos Antônio, Exato. o O próprio centroavante. Ferrarese, nesse esquema com 3 zagueiros, ele fez melhor falta zagueiro. O também. elenco já não ajuda tanto. E aí você tem problemas que ninguém tem culpa, potencializa a situação difícil que o São Paulo Por exemplo, atravessa. você faz um São Paulo com o Rafael, aí você pega o Mailton como lateral direito, o Alan Franco, o Arboleda e o Wendel, tá? Pablo Maia, Alisson, que foi a dupla campeã da Copa do Brasil, Foi. certo? Ainda tinha o Nestor, mas Pablo Maia e Alisson jogavam, né? Pablo Maia, Alisson e o Rodriguinho. Luciano, Dineiro e Ferreirinha. Tenta ver o que acontece. É um time 4-3-3. diferente. É um sistema novo. Outros jogadores que talvez estejam precisando de confiança. Você dá uma outra cara, você vai ganhar um time que vai ter marcação, que vai ter articulação, que vai ter jogadores em velocidade, porque o São Paulo tem 2 pontas, né? O Luciano sempre jogou nessa função, variando ali no lado esquerdo. Parecido com o que pode fazer o Vitor Roque, ele sai pela ponta, vem jogar um pouco como centroavante. O Wendel naturalmente vai ser um cara mais ofensivo. E você começa a redesenhar um time que tá engessado, que não tem criatividade, que tá excessivamente defensivo pro momento que o São Paulo precisa e tenta novamente É culpa do recuperar. técnico? É culpa do técnico? Também passa pelo A Crespo. escalação é, né? Também passa pelo Crespo. Agora, eu queria saber Não, peraí, mas vamos ser justos, tá? Depende. Porque assim, esse Vamos negócio. Agora não tá funcionando mais o esquema com 3 zagueiros, tá engessado, não. Gente, isso é do jogo com a LDU pra cá. Porque até o jogo com a LDU, esse esquema tava sendo elogiado, tava funcionando, o São Paulo vinha de uma sequência de vitórias, estava se recuperando e estava bem. Só que aí teve desfalques. Então, assim. Mas são 4 jogos pra cá. Sim, Se 4 jogos exato, seguidos é o o que eu negócio quero não falar. para de funcionar, qual que é o limite Então, da paciência agora pra o Crespo vai ter que insistir? se reinventar.
principalmente por conta dos desfalques. E ele Porque falou isso ontem. sem Marcos Antônio, o meio de campo de São Paulo muda completamente. Ele vai ter que achar uma solução. O Ferrarese também faz uma falta danada nessa defesa. Mas tava dando vai ter que se reinventar. Dele tava dando certo pelo resultado, não pelo futebol. Tava jogando bem. não, assim, tava jogando melhor, muito melhor do que o São Paulo do ganhando, dia. ganhando tá bom. Mas aí é resultadismo. Se o time ganha, tá tudo certo. Se o time perde, tá acho tudo que vinha errado. jogando Futebol bem. tem Assim, isso. Eu não acho não tô que falando jogando bem. Olha, irmão, eu não tô falando que tava jogando bem, nível um Palmeiras, Não, um Flamengo. claro. Perto do que vinha apresentando com o Zubeldia, o Crespo mudou da água pro vinho. Eu só com tô esse ficando, esquema. também acho. eu só queria falar um negócio que eu tô ficando com alergia desse GC. Pra quem não sabe o que é GC, são essas letrinhas que aparecem aqui embaixo. Então. O autor dessa pergunta, ele precisa ser estudado, porque como é que um time que tem 35 pontos tá em 7º lugar, corre risco de rebaixamento? Calma. Desculpa. Tem jeito que tá 200 jogando. times atrás dele pra brigar contra o rebaixamento e comparar com o Corinthians. A Isso questão é do filé do Mas é que ele Borboleta. falou, Por isso. O alemão tá preocupado, tá Eu gerando uma sei. crise, calma. Você pode criticar o São Paulo, você pode falar que a situação tá difícil. Agora, perguntar assim, quem corre mais risco de Ele mandou rebaixamento quem corre mais risco. e botar o São Paulo na pergunta. Mas o senhor agora se mete a criticar a produção do teu próprio programa? Inclusive, não é Alex, crítica. a gente abriu uma enquete no YouTube aqui, tá? Então, a gente abriu uma enquete, quem enquete corre no mais risco? YouTube, meu. Esquece. E o que tá dando? Esquece, não Tá existe. dando, deixa eu ver aqui. Não, cara. Corinthians mais chance de rebaixamento. Não, essa É chance... mais fácil o esporte ser campeão brasileiro que São Paulo cair. Se São Paulo e acho. Corinthians, um dos dois ou os dois caírem, eu venho fazer o programa aqui pelado. Pessoal, não cai não! Pelo amor de Deus! Pessoal de São Paulo, Corinthians... Eu separei algumas mensagens aqui do nosso chat. Ó. O Roberto de Almeida Guerra, o São Paulo tem que reformar essa gestão, tirar o nepotismo e cardeais de lá. Roberto Marmo, São Paulo já era, não ganha mais nada. O Hélio Filho, parabéns pelo programa. Milton, a enciclopédia do esporte. O Hélio mandou. Depois de mim, né? O João Carlos também tá com a gente. E o Simeon falou assim, ó. Hoje que eu estou vendo que a Revista Oeste tem um programa esportivo. Que legal, tá descobrindo hoje aqui a gente. Já dá o like Manda lá. aí pra todo mundo, Já deixa o divulga. like.